E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Vai ser uma live super interessante. A gente fala bastante sobre livros, sobre leitura, a importância disso num mundo novo que surge. Vamos dar um tempinho para o pessoal poder entrar e a gente já começa. Aí, oi Cláudia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Muito bom. A gente pode dar alguns minutinhos para o pessoal ir se plugando, e a gente já começa. Hoje a gente vai falar sobre a relação da leitura com o novo mundo, ou seja, a gente vai começar a comentar um pouco a importância da leitura. Acho que todo mundo sabe a importância da leitura, ninguém tem dúvida sobre a importância da leitura, porque é importante ler. Não que seja fácil ter um hábito de leitura, não que seja fácil ter um hábito tão forte, alguma coisa que, de fato, a gente sempre se sente, às vezes, meio atrás, né? Mas eu quero, nesse bate-papo com a Cláudia, né, do Livros da Clau, mostrar para vocês um pouco de como que a gente pode fazer da leitura alguma coisa mais interessante, né, e, ao mesmo tempo, reforçar essa questão da importância da leitura, principalmente no novo mundo, tá? Vamos começar do começo, né, Cláudia? Tem até o comentário aqui do Chico, né? Esse hábito se cria na escola, acho que se cria na escola, se cria na família e se não criou na escola, vamos criar ele agora, né? Mas eu acho que um ponto, começar botando um tema aqui para a gente bater um papo, né? Por que ler é tão transformador assim, né? Por que ler é tão importante, né? O que você acha? Olha, eu acho que a leitura te traz novos mundos, te traz novas possibilidades, te faz entender um pouco da visão das pessoas sobre outras perspectivas. A gente fala muito hoje de lugar de fala, né? E tem realmente muitas relações e muitas coisas na vida que a gente nunca vai viver. Mas eu acho sempre, a leitura te faz entender muita coisa, te faz se colocar no lugar das pessoas, entender como as pessoas chegaram lá. É uma super fonte de distração, é uma super fonte de concentração. É um hábito maravilhoso para se ter em família, então acho que esse é um ponto também que a gente vai falar aqui. E eu concordo que é um hábito que se cria na escola, mas eu acho que eu e o Zé Cláudio, a gente tem experiências bem diferentes com a leitura, e aí eu acho que é legal a gente contar um pouquinho disso. Eu sou uma pessoa leitora desde pequena. Eu era aquelas gordinha CDF que vivia com o livro embaixo do braço. E eu tenho a minha vida inteira de leitura com a minha avó materna, que é uma super mega leitora, uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Para vocês terem uma ideia, o brinquedo que mais me lembra na minha infância é a minha coleção de livros do Monteiro Lobato, que eu lia com a minha avó desde que eu fui alfabetizada. Então, esse é um negócio que eu trago realmente para a vida, que é um negócio que eu tenho como hábito desde sempre. Eu resolvi fazer o Instagram exatamente porque eu achei que eu precisava compartilhar esse bom hábito, que eu achava que as pessoas estavam... que tinha muito Instagram de temas variados e tinham poucos Instagrams com troca de conhecimento, com troca de papo-cabeça, com troca de ideia. E foi por isso que eu resolvi fazer o Instagram para compartilhar. É um negócio que eu faço como hobby, né? Um projeto super informal, né? Eu sou advogada, o meu trabalho sério é ser advogada de contencioso, então eu sou uma advogada de processo, né? Então eu trabalho lendo e eu me divirto lendo. Então essa é a minha experiência com leitura. Tenho um hábito de leitura forte, então eu leio bastante. Agora na quarentena eu disparei na leitura, né? Porque eu tô realmente... Quantos livros você já leu na quarentena? Eu já li 45 livros esse ano, esse semestre. Então, assim, de uma média, vamos lá, os anos de filho, né? A gente tem 3 filhos. Os anos mais punks de gravidez e de filho, eu lia 20, os anos mais fortes, 30 livros por ano. Eu acho que esse ano vai ser um recorde total. A quarentena tem me dado um tempo aí para me aprofundar nas leituras. E o Instagram também dá uma animada, né? Porque a gente recebe a gente fica animado, porque todo mundo falando de livro, 1 milhão de dicas, 1 milhão de
tem muita gente legal que me segue, então eu fico com vontade de ler tudo. E eu acho que conta um pouquinho da sua experiência, que é bem diferente da minha. Deixa eu só fazer um parênteses. Para quem não sabe, eu e a Cláudia, nós somos casados, né? Nós temos 3 filhos. E é muito legal, porque a gente tem um hábito de leitura completamente diferente, né? A minha experiência, assim, eu lembro muito dos meus pais que assinavam um negócio chamado Clube do Livro, né? Então você pagava meio que uma assinatura, você pagava uma anuidade, e aí todo mês você recebia livros na sua casa. Então eu lembro dessas coleções do Monteiro Lobato e assim vários, né, na estante, os livros eram todos da mesma cor, do bonitinho, né? E eu não li nenhum desses livros, né? Eu de fato eu passei completamente a infância e a minha juventude até durante todo o período da escola sem ler, né? Eu lembro que tinha, por exemplo, o livro do mês, né, na escola para ler e eu nunca lia, né? Eu sempre li o resumo que algum amigo fazia e depois eu comecei a tentar ler, porque eu falei, eu preciso ler, né? Até porque a escola mesmo queria que eu fizesse as leituras. Meus pais me forçavam, né? Me incentivar também a fazer a leitura, mas eu não fazia leitura, né? Então, no final das contas, eu fazia assim, né? Quantas páginas tem? Ah, tem 100 páginas. Quantos dias tem? Ah, eu tenho 10 dias. Aí eu ficava né, dividindo o número de páginas por dias. Ah, hoje eu tenho que ler 5 páginas. Aí não lia. Aí passava uma semana, bom, agora eu tenho que ler 10 páginas. Assim, eu realmente tive uma construção com a leitura que não foi durante a escola, né? Aí quando eu entrei na faculdade, depois, né, que eu de fato comecei a me aproximar mais da leitura, né? E aí mais, obviamente, depois por causa do trabalho, recentemente, é, isso se ampliou bastante, né? Cláudia, no seu Insta, né, na sua página aqui no Insta, que tem de feedback, o que tem de experiência? Conta um pouco assim, não o que você posta, porque quem tiver curiosidade ou já te segue, que está aqui, mas assim, conta um pouco os bastidores, né? Os inbox que você recebe, o que as pessoas compartilham. Olha, eu tenho tido feedbacks muito positivos. Como eu disse, é um hobby, né? Não é trabalho. Então são as minhas opiniões pessoais, sinceras, e quem me segue já sabe que eu sou super sincera, então se eu não gostei de alguma coisa, eu já falo logo, e os que eu gosto, eu realmente gosto e quero incentivar todo mundo a ler. E eu tenho tido feedbacks muito carinhosos, eu já tenho amigas virtuais, sabe? Pessoas que Uhum. falam, olha, tô sentindo falta dos seus vídeos, tô sentindo... pessoas que me contam problemas pessoais, pessoas que me pedem curadoria de livro para animar um parente doente. Então, assim, os feedbacks têm sido os mais maravilhosos possíveis. E é muito legal fazer um clube da leitura e fazer isso voltado para a leitura, porque realmente são pessoas que querem trocar, né? Uhum. Tô com meu telefone, desculpa, gente. Voltei. Então, você estava falando, é o pessoal que quer trocar, quer interagir. Isso. É muita gente, as pessoas querem realmente interagir. As pessoas também me dão muitas dicas, a gente faz muita troca. Então isso é bem legal. Tem sido bem legal. Uma experiência muito interessante, né? Para eu que vim de uma profissão completamente quadrada, né? Porque a advocacia né, é regras, código, condutas. Então, fazer o Instagram tem sido uma experiência bem diferente para mim. Bem legal. Vamos entrar no tema principal do nosso bate-papo, que é a relação da leitura com o novo mundo, né? Como que você enxerga a importância da leitura nesse novo? Vamos começar a bater um papo sobre isso. Olha, para mim, qual que é a minha maior paixão pelos livros? É a sede do saber. Então, é a sede do conhecimento. Eu leio para ter novas experiências, para aguçar minha criatividade, para ter novas ideias, para trazer os problemas dos outros para minha vida. Então, eu acho que todas essas características são características do novo mundo. Você conseguir, através de uma história, trazer insight para a tua vida. Você conseguir, através de uma história, trazer bons pontos que podem ser aplicados na sua vida, são muito bons. Aguça a criatividade. Eu acho que os livros são, assim, outra coisa. Os livros, nesse momento de quarentena, o que eu tenho visto pelo Instagram? Que os livros têm sido companheiros das pessoas. Então, as pessoas estão lendo como nunca.
porque elas estão com tempo para ler e porque realmente o livro é um bom companheiro. Então, até para fazer um pouco de distinção de assistir a TV, assistir um filme. Por que eu vou ler um livro se já tem o seriado? Por que eu vou ler um livro se já tem o filme? E aí eu falo muito por mim. E também é óbvio que nem todas as minhas experiências com filme e com seriado são assim. Mas a gente costuma ver televisão de uma maneira muito mais passiva e muito menos reflexiva. Então a gente vê televisão e recebe aquilo. E muitas vezes isso não entra, né? Você não reflete, você não anota, você não grifa. Uhum. É muito difícil você ter essa interação com o filme, né? É óbvio que provavelmente tem gente que tem. Eu, por exemplo, não tenho. Então, o livro, para mim, é aquele momento que realmente te faz refletir. Aí você relê aquilo que te interessa, você grifa, você guarda, você passa para outras pessoas. Então, para mim, assim, tem tudo a ver com o que a gente está querendo daqui para frente, né? O que vai vir daqui para frente? E aí, e para você? Então, eu acho... Você tocou num ponto super interessante, que é esse negócio de fazer refletir, fazer a gente pensar. Eu acho que o livro com o seriado talvez seja uma das principais diferenças que a gente possa fazer, né? Quando a gente assiste a televisão, né, ou quando a gente assiste um Netflix, alguma coisa, um seriado, o quanto a gente se sente incentivado olhando aquilo, né, faz com que a gente seja mais passivo em todo o processo criativo. Quer dizer, eu estou vendo uma cena de uma perseguição, eu estou vendo a cena, estou vendo qual é a rua, qual é um carro envolvido, que roupa, né, que cada um dos personagens está. Ou seja, o quanto eu trabalho mentalmente é muito pouco, porque eu tenho que acompanhar. E aliás, se eu tirar o som, talvez eu consiga continuar acompanhando aquela cena. No livro, né, cada palavra, né, a qualidade do texto, ela faz você imaginar e faz a sua cabeça, né, entrar muito mais profundo. E eu acho que essas características, elas são muito importantes, né, para um novo mundo, né? Fazendo um parênteses muito rápido, né? Eu acho hoje a gente está saindo de um mundo antigo, né, do mundo de antes, que era um mundo mais linear, mais quadrado, mais rígido, ou seja, um mundo mais de padrão, né? E o mundo que emerge agora, e não é de agora, só acho que a pandemia vai alavancar isso muito mais. Esse novo mundo é um mundo que vai exigir da gente muito mais o flexível, o variável, o criativo, né? O surpreendente. Né? E para a gente poder viver nesse novo mundo, para a gente poder trabalhar nesse novo mundo, de fato, a capacidade criativa, né? Ela é muito forte. E aí, eu fechando o raciocínio na sua fala, ou seja, o livro ele faz a gente imaginar. Né? Imaginar, né? Trabalhar a imaginação, de fato, é um grande exercício, né? Para exercer depois a criatividade, a resolução de problemas. A própria, por exemplo, a competência do design, né? De desenhar soluções, não de design de estética. Estou falando de design para desenhar soluções, ou seja, todo dia eu vou resolver um pedaço do problema e vou redesenhando a minha jornada. Ele passa por um exercício de imaginação, né? Esse exercício de imaginação pode ser um grande exercício, né, que a gente faça nos livros, né, que o livro ajuda bastante. Aí eu acho que uma pergunta que fazem muito para mim é como que você cria... Então, beleza, eu li desde sempre, para você tá fácil, você consegue se concentrar e vambora. Como que você cria o hábito de leitura? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito. Olha, eu não consigo encaixar a leitura na minha vida, eu não gosto muito de ler. E aí, qual é? Como que eu faço para criar o hábito de leitura? Eu acho que essa é uma das perguntas que mais me fazem no Instagram. E também muitas amigas minhas que às vezes nem me seguem porque falam, não gosto de livro, né? Então, como que a gente faz para criar o hábito de leitura? E aí eu tenho construído isso com algumas pessoas próximas e isso tem funcionado muito. Separe 15 minutos ou meia hora do seu dia para ler. Faça isso como um hábito. Do mesmo jeito que, e aí eu vou falar por mim, que eu me obrigo a ir na academia, se obriga a ler 15 minutos, meia hora por dia. Tente ter uma constância de uma semana, 2 semanas. E principalmente, escolha o livro certo. Então, esse é um negócio que eu também falo bastante. Escolha o livro certo.
Defina Agora, o que você gosta, qual o seu estilo de leitura. E se você procure, leia resenha, leia a opinião das pessoas. Uma coisa que eu faço, tipo assim, se eu, por exemplo, se você me segue, eu posto alguma coisa, leia todos os comentários das pessoas. Porque às vezes dali você vai ver se você se identifica ou não com aquela uhum, história ou com aquele tipo de livro. uhum, Isso é muito legal, porque se você encalha num livro chato, você perde o hábito de leitura. Então, uhum. não leia por obrigação. Se você pegar um livro e falar, eu acho que eu vou gostar desse, começa a ler. Lê 20, 30 páginas e fala, olha, realmente não peguei no livro, abandone o livro e desista do livro. Porque a pior coisa que existe é você ficar lá presa num livro ruim. Isso atrapalha muito o hábito de leitura. Então, Agora, você falou. estabeleça uma hora do dia e tenha uma constância na leitura e escolha o livro certo. Essas são minhas recomendações para você que não tem o hábito, criar o hábito. Agora, vamos falar um pouco disso. É, tem tanta coisa que a gente quer fazer na vida, né? E a maior parte delas começa por justamente ter o hábito de fazer, né? Então, eu quero aprender mais sobre educação financeira, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero começar a fazer uma dieta, eu quero começar a fazer um esporte, eu quero começar a fazer um hobby, e agora eu também quero começar a ler. Então, esses 15 minutos de leitura, eles têm que ser no mesmo horário, esses 15 minutos têm que ser numa janela. É, como é que você acha que seria mais. Você congelou. Termina a pergunta, please. Você congelou no Como é que fim. você acha, como é que você acha que seria mais eficiente? Eu acho que cada um tem que achar o seu jeito. Não tem hora melhor para ler, né? Quando você se sentir melhor para ler. Uhum, Eu leio muito no horário da TV dos meus filhos. Então, final do dia, depois do jantar e do banho deles, eles assistem um pouco de TV antes de dormir, antes do livro também. E uhum. nessa hora, eu paro para ler. Então, essa é a minha meia hora do meu dia normal. Tem muita gente que gosta de ler antes de dormir. Eu, por exemplo. Mas se o Uhum. livro for muito, se for suspense, se for thriller, se for aquele livro muito empolgante, pode atrapalhar o sono. Mas cada um tem que achar o seu horário, o seu espaço, mas fazer isso como hábito. É, a outra pergunta ainda sobre hábito, né, que a gente tava falando, é sobre o livro certo, né? Como é que é escolher o livro certo? Como é que alguém vai saber se ela gosta de um suspense ou se ela gosta de uma biografia, de um livro mais uma característica histórica? Como é que faz? Tentando, Começa a ler? tentando. Eu acho. É óbvio que, assim, você já sabe como pessoa quais são suas preferências. Quais são os filmes que você mais gosta. Eu, por exemplo, eu amo Segunda Guerra. A gente ama, né? Aham. A gente ama Muita gente Segunda assim. Guerra. É. Mais até que a primeira. Então, assim, os livros que envolvem Segunda Guerra, a gente já tem uma tendência pré-definida para gostar, né? A gente já tem aquela Aham. propensão para gostar. Eu amo biografia, principalmente de mulher sofredora. Então, eu já não Fala, gosto, eu já fala não uma sou boa. muito, eu já não Fala sou uma. muito dos livros, eu já não sou muito dos livros de negócios, Aham. porque eu leio muito para trabalho, livro de direito e processo, que é chato para burro. Aí eu não É. quero ficar lendo livro de negócio, entendeu? Então, quem procura dica de livros de negócios não pode ir na minha página. Aham. Eu leio alguns de criatividade, de inovação, mas biografia de homens famosos que conseguiram alguma. Não é o meu tipo de livro. É mais Uhum. o tipo de livro do Zé Cláudio do que o meu. Eu gosto desses. Eu gosto muito das biografias. Tem algumas características. Eu gosto dos livros de história, é verdade. Esses são livros que eu tenho mais facilidade. Os romances é o que me pega menos mesmo, é verdade. Tem uma pergunta que eu recebi aqui, que apareceu do Valmir. Ele pergunta: o livro didático, técnico, usado nas escolas, está perdendo espaço para as práticas ativas de aprendizagem? Qual a sua opinião? Essa é para você, né? Eu acho que essa é para mim. Eu acho que sim. Eu acho que os livros técnicos estão perdendo, sim, um pouco da aplicação por meio da aprendizagem ativa, né? Eu acho que
a escola do passado, que era uma escola mais industrializada, ela usava mais o livro-texto, porque o livro-texto ele é mais rígido, linear, sequencial, ele tem essa característica de você tem que passar por isso. Quando você vai para uma aprendizagem ativa, onde você aprende, você experimenta, você funciona, erra e se desenvolve, você acaba aprendendo esses conceitos de uma forma reorganizada, não de uma forma linear. Então, você tem mais flexibilidade. É por isso que os livros técnico-didáticos têm essa característica. No fundo, isso deveria ser complementar, né? Ou seja, eu deveria fazer alguma aprendizagem ativa, alguma coisa, fazer um projeto, construir alguma coisa, aprender e voltar no livro para fazer as validações, né? Como muitas escolas fazem, né? Mas acho que, Valmir, obrigado. É uma baita pergunta, né? E, e, e leitura na família? Como é que a família é ou não é determinante para um ambiente de leitura? E aí deixa eu só ampliar um pouco a pergunta, o comentário aqui. Porque eu fico pensando o seguinte, é lógico que você tem uma família que o pai e a mãe leem, os filhos leem, você começa a gerar gerações de pessoas que vão lendo, ou mais ou menos, mas sim, é normal. A gente, no fundo, é muito produto do meio que a gente vive, né? Isso tem impactos super fortes. Por exemplo, uma criança de 5 anos de uma família socialmente mais estruturada chega a conhecer 30 mil palavras a mais do que uma família, né, que é uma região carente, com deficiência de alfabetização, etc. Então, é 30 mil palavras. É uma loucura isso, né? Porque nem a gente sabe que sabe tanta palavra, né? Então, tem uma importância da leitura no ciclo familiar, né? No círculo, desculpa, familiar. Vamos falar um pouco disso, né? Como é que incentiva, como é que faz? Olha, para mim isso foi muito automático, né? Porque eu leio para as crianças desde bebê. Como eu gosto muito de ler, eu gosto muito das histórias, eu leio para eles todas as noites desde que eles são bebezinhos. E com isso eles sempre tiveram interesse, sempre tiveram vontade de ler. Tanto que eles sentam, às vezes eles pegam os meus livros e falam: ai, mamãe, a gente quer ler também com você. E são os livros dessa grossura, né, com as letrinhas desse tamanho. E é claro que a gente tem gêmeos de 5 anos e um de 6 anos, eles ainda estão em processo de alfabetização. Mas eu vejo, a gente passando pelo processo de alfabetização, eu vejo tanto que foi importante a história dos livros, a história da leitura e a história de ter incentivado isso com eles desde sempre. Então, se eu pudesse, é óbvio que eu não posso dar conselho nenhum, até porque eu não sou especialista nisso, mas se você puder escolher, se você tiver pouco tempo de qualidade com o teu filho, você precisar naquele dia escolher alguma coisa para fazer com ele, leia. Porque isso com certeza vai ser muito recompensado. Eles são... assim, eles gostam muito das histórias com conteúdo, com contexto, mas eles também amam, a gente também vê Disney, Power Rangers e agradando cada um, né, deixando cada um feliz no momento que precisa. Hoje em dia eles já têm muito mais vontade própria, né, já são maiorzinhos, mas no começo era muita história com propósito, história com mensagem. A gente gosta muito, muito, muito de ler com as crianças. Tem um negócio engraçado que acontece com a gente, que eles pedem algumas histórias, né? Até história de medo, né? Eles morrem de medo de algumas histórias, mas eles pedem as livrinhos que tem uma história de medo, né? Que tenha o lobo mau, né? Quando eles eram menores, ou que tenha, né? Algum monstro, alguma coisa, né? Mas isso também acaba servindo de imã. Mas acho que uma coisa legal que a gente tem feito é conseguir fazer o processo de leitura deles ser algo prazeroso, né? Que é algo que a gente tem que tentar fazer para a educação como um todo, né? Por exemplo, assim, você nunca pode deixar que a educação se torne um processo de penalização. Né? Se você não fizer, agora você vai sentar lá e vai estudar, agora você vai sentar lá e vai ler. Agora, não pode ser assim, é o contrário, né? A gente, obviamente, tanto eu quanto você, a gente trabalha bastante, então, ao invés das várias vezes da gente ter aquela hora de convívio, agora no Covid, lógico, na pandemia é diferente porque a gente fica o dia inteiro com eles, mas num dia vai mais
de trabalho, que você sai de casa, ou você tem uma agenda de aqui, por exemplo, trancado numa sala o dia inteiro trabalhando em videoconferência, quando a gente está com eles, estar com eles é um prazer, então se estar com eles para a gente é legal, para eles é legal, quando a gente pega o livro e põe no meio, automaticamente eles assumem aquilo como uma coisa interessante, né? É bem legal. E outra coisa que eu acho legal é o Antônio, que tem 6 anos, né, 6 anos e meio, que começa a ler, né, e obviamente os livros deles, o livrinho dele, da idade dele, ele já lê inteiro. A gente faz ele ler para os irmãos, né, que é uma forma dele se sentir, né, assim como a Cláudia lê, né, então agora não, agora o Antônio vai ler, né, e aí ele se sente super assim, bacana, né, dele tá assumindo esse papel e a gente faz um revezamento. Então, acho que esse negócio, essa ideia de envolver a família na leitura é super legal. Tem uma pergunta aqui do Danilo. Ele pergunta qual que é o pensamento de vocês sobre a evolução do consumo de livro, né? Principalmente aqui, crescimento dos e-books, etc. E aí? Eu amo um livro de papel. Você ama um livro de papel, né? Eu amo. É muito Eu legal. amo uma biblioteca, eu amo um livro de papel, eu amo guardar os livros. O meu negócio é livro físico. Eu comprei um Kindle, né, para não ter que carregar, porque eu acabo lendo bastante. Eu viajo de férias 15 dias, às vezes eu leio 3 livros, não quero levar livro na mala. Eu comprei um Kindle em janeiro, começou a pandemia, eu não tinha nem ligado ele ainda, aí dei para o José Aí eu Cláudio. peguei, né? É verdade. E o José Cláudio, em compensação, né? Eu só Só leio só no e-book. Kindle. Eu acho que o que tem de legal na evolução do consumo de livro é, primeiro, o e-commerce, né, que é uma coisa, e o e-book, que é outra coisa. Eu acho que assim, o e-commerce é um negócio, sim, você tem a oportunidade de, em 2 cliques, 3 cliques, comprar um livro e ele chegar na tua casa. Cara, isso é sensacional. Quer dizer, você ganha uma velocidade de compra que é muito legal, que é muito bom, é muito prático. Os livros estão super fáceis de serem achados. Eu acho que isso é muito positivo. O que eu gosto do e-book? Né? Eu gosto do preço do e-book. Né? O e-book tem um preço mais barato. É um terço do preço. É um terço do preço. Um Eu terço do gosto preço. da possibilidade de comprar os livros de fora do Brasil, principalmente os livros americanos e europeus. Então, um livro físico, importado, que vai demorar 1 mês, 2 meses para chegar, que custa 300, 400 reais, às vezes por causa do dólar, por causa do frete, por causa de um monte de coisa, ele acaba se tornando inviável. Então, né, eu estou numa palestra, assistindo um negócio, o cara falou o livro, putz, eu já entrei na Amazon, cara, já comprei o livro, já está no meu iPad, no aplicativo do Kindle, e já está no meu Kindle aqui pronto, já baixei em 2 minutos, já posso começar ele agora. Então, essa capacidade de ler nesse minuto, nesse momento, é um negócio que eu adoro, que eu gosto. Outra coisa, como eu leio muita coisa de negócio, principalmente, eu gosto porque eu grifo as coisas. Então, por exemplo, eu fui lá e li um livro sobre inteligência artificial, que é um livro que é de mudar a vida, né? Você entender o que vai acontecer com base numa tecnologia como essa. Mas eu grifei o livro inteiro. Então, o que é legal? Depois eu posso ler só meus grifos. Né? Ou seja, eu não preciso ficar achando. É muito legal. Aí eu já criei um método de leitura que eu grifo de forma que, se depois eu quiser reler só os grifos, eu meio que vou ver os melhores momentos do livro. Entendeu? Então, por isso eu gosto muito do e-book, a praticidade e tal, etc. Agora, é muito legal a biblioteca, os livros na prateleira. É legal mesmo. É top. É bem gostoso. Agora, mas você não acha que meio pesado? Às vezes, né, a página ímpar é sempre mais fácil de ler. A página par, cara, fica aquela dobrada. Você não acha ruim? Não, a Laís está falando aqui, ó. Nunca li um livro no celular ou no computador. Tem pessoas que amam ler e tem pessoas que amam livros. Eu amo livros. Então, eu concordo com ela. Eu nunca li um livro no celular e nem no Kindle e eu nunca li um e-book na vida. Então, eu amo. Eu amo o livro físico, eu amo a página dobrada, eu gosto de folhear, eu grifo com caneta marca-texto, eu faço orelha nos livros. Tudo que você faz no Kindle, eu faço no livro.
Legal. E só para finalizar o crescimento dos e-books, eu acho que os e-books vão continuar crescendo, até como uma forma de democratizar o alcance do livro. Tem muito e-book gratuito, isso é muito legal, né? Para todas as idades, acho que isso não dá para dizer que não é acessível, então acho que isso é super interessante. Uma pergunta do Jonas, ele fala o seguinte: vocês acham que os livros terão um papel diferente no novo mundo, comparado com a sua importância na sociedade até hoje? Posso? Vai, começa. Começa. Pode começar, pode Não, começar. eu acho que sim. Eu acho que até a gente falou um pouco disso. Eu acho muito que o fato de o novo, assim, o velho mundo do novo mundo, ele é tão diferente, né? Assim, o novo mundo que tem uma estrutura vertical, que tem uma estrutura hierárquica, que favoreceu principalmente o aprendizado de coisas lógicas, quantitativas, matemáticas. Esse mundo aqui, o livro foi muito importante, né? O livro, só para recuperar, o principal evolução do livro acontece nas igrejas ocidentais, né? Principalmente Igreja Católica, né? Que vai acumulando conhecimento e vai escrevendo os livros. E aí você junta lá mais 10 padres para copiar aquele livro, para, né, quando tem incêndio numa igreja, alguma catástrofe, poderia perder aquele conhecimento. Você começa a criar meio que um backup, né, em outros livros também copiados à mão, que vão para outros endereços, vão para outras cidades. A prensa de Gutenberg, né, de 1440, faz com que um livro, no fundo, seja conhecimento na palma da mão de cada pessoa, né? Ou seja, assim, pensa a mudança, você está lá em 1440, o cara inventa uma prensa e fala assim, não, tá aqui, ó, imprimi 100 desse aqui, ou 1000 desse aqui, né? E você vai ganhando escala. Então, é, e, a internet só em 1990 vai ter um papel tão importante quanto a prensa, né? Depois você tem a prensa, depois você tem a imprensa e depois você tem a internet, né? Agora, aonde que eu acho que o livro muda tudo? Eu acho que o livro muda tudo quando a gente vai para uma sociedade horizontal em que você não tem mais um processo. Na sociedade horizontal, ninguém te diz como você tem que ser. Na sociedade horizontal, não tem frame de trabalho, não tem padrão. Como não tem padrão, você precisa criar. E aí, a leitura te permite esse processo criativo que a gente comentou um pouco no começo do bate-papo, né? Ou seja, que é um pouco do exemplo que eu dei daquela cena de perseguição, de você ver uma cena de perseguição quando você está assistindo um seriado, versus quando você lê uma cena, né, de perseguição, que você tem que criar isso na tua cabeça. Então, quando a gente fala assim, quais são as competências do futuro? Quais são as competências desse novo mundo? Né? As competências são aprender a aprender, design, capacidade de desenhar soluções, criatividade, né? E quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de criatividade, criatividade é imaginar, né? É imaginação, né? Então, ou seja, você quer a melhor forma de resolver um problema é você, de fato, de alguma forma, se concentrar e imaginar a solução do problema. Né? Quando a gente fala assim, não, dorme com o problema, que amanhã talvez daqui a uma semana tenha a solução, né? Por quê? Porque você vai estar dormindo, você vai estar fazendo um esporte, você vai estar numa brincadeira, você vai estar conversando com as pessoas e a nossa cabeça está lá pensando, né? Então, ou seja, a forma pela qual a gente chega ao processo decisório, no fundo, ela passa por um processo ativo e não ativo. O processo ativo você pode exercitar, que é justamente essa ideia de imaginar, essa ideia de você ter que colocar sua cabeça para trabalhar, né? E última coisa, a gente fala assim, pô, mas eu não sou uma pessoa imaginativa, né? Eu não sou uma pessoa criativa, né? Se você acha que você não é criativo, você achar que você não é criativo, aí que você não vai ser criativo, né? E você se achar criativo também não quer dizer que você vai ser criativo, mas, ou seja, no final das contas, a ideia de você, pelo menos, se sentir capaz de ser criativo é algo que vai te dar muita chance. Então, eu acho que a pergunta do Jonas é muito boa, porque ela acaba tendo um papel novo, que é justamente treinar as pessoas nessa capacidade de imaginar, que vai ajudar depois a criar, que vai ajudar depois ao design de soluções de problema, que vai ajudar no aprendizado. Então, eu acho que
Cara, a leitura nunca teve tão, tão em voga assim, cara. A leitura nunca foi tão sexy, né, vamos dizer assim. E uma coisa que eu acho que é sempre legal, só para complementar seu raciocínio, que foi perfeito, é a principal uma das características mais importantes da pessoa nesse novo mundo, no moderno, no atual, é a curiosidade. É. Não tem para ninguém para uma pessoa curiosa. Aquela pessoa que quer saber o porquê de tudo, e aí a gente traz isso para as crianças, né? Qual que vai ser a criança que vai mais longe? A que tem mais curiosidade, a que tem mais sede de saber. Uhum. E o livro te ajuda muito com isso, né? É E aí, trazendo aí internet, redes sociais, o livro é uma fonte de mais confiável para você buscar a sua sede de curiosidade. Então, eu acho que assim, nesse momento que a gente está aí de fake news, de rede social, de tudo muito jogado, todo mundo pode criar conteúdo, as pessoas sem qualquer base, os livros te trazem uma segurança, que você não está consumindo, que você não está perdendo seu tempo com conteúdo sem qualidade. Então, se você buscar um bom autor, se você buscar alguém com credibilidade, você sabe que aquilo que está entrando em você, que está matando sua curiosidade, que está matando o seu porquê, vem de uma fonte confiável. É difícil você consumir... e aí o Danilo fala aqui, olha, a evolução mostra algumas mudanças criativas. Antigamente era normal os diários, hoje está tudo nas redes sociais. Eu sou super a favor de rede social, né? Eu até tenho uma rede social. Adoro rede social, adoro internet, sou uma pessoa conectada. Mas eu acho que quando você quer buscar algo realmente para te matar a sede do saber, para matar a sua curiosidade, tem que ser numa fonte mais confiável. E aí a gente volta no livro, né? Tem um negócio que você falou da curiosidade, me deu até eu lembrei até de uma lógica, assim, no novo mundo, uma das coisas mais importantes, assim, no velho mundo, que era um mundo muito padronizado, a gente chamava de conhecimento em letra I, né? Em I, que é um conhecimento profundo. Você tem que ser muito profundo naquilo que você faz. Hoje, o conhecimento que a gente tem que ter, ele tem um formato em T, né? Que é você ser profundo naquilo que você é especializado, que é o principal da sua atividade, da sua profissão, mas ter uma amplitude de conhecimento, né? Então, esse conhecimento em T é muito importante. Aí você fala assim, entendi. Então, se eu trabalho com finanças, eu tenho que aprender marketing. Não, é até mais do que isso. Quer dizer, o mais importante desse processo do conhecimento em T é você aprender sobre artes de forma geral, sobre música, sobre física, sobre sociologia, sobre temas que talvez sejam os mais distantes possíveis do seu dia a dia, né? Porque no fundo, em todo o processo de criação, né, todo o processo de inovação, ele começa com o seu estoque de curiosidades. E o estoque de curiosidade é toda a vivência, toda a experiência, tudo que você viveu sua vida inteira, né? E, obviamente, passa pelo que você teve de escolaridade e passa muito pelo que você desenvolveu na sua leitura. Então, isso é que vai ajudar você a ser mais profundo quando você precisa ler alguma coisa que seja para o trabalho, mas de ler coisas completamente diferentes. Então, esse estoque de curiosidade, no fundo, é um pouco da essência, é um pouco do combustível que vai ser usado depois para o processo de inovação. Porque inovar nada mais é do que a gente procurar nesse estoque aqui soluções para as coisas. Aí quando a gente achar uma solução, vem uma ideia, né, para você conseguir fazer uma aplicação. Então, o estoque de curiosidade é muito importante. Aí o livro tem uma baita vantagem, né? Porque você pode ler... Você lê vários livros ao mesmo tempo, né? Eu leio. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Isso acho que é coisa de mulher, cara. Homem, eu leio um livro só. Não, você é mono, né? Eu tenho que acabar o livro. Às vezes, não, e outra coisa. Eu tenho sem paciência, né? E outra coisa, você lê 10 livros iguais. Assim, Zé Cláudio é muito de fase, né? Ele encanou em biografia de cara que fundou empresa de tecnologia. Então ele lê 28. 28 sobre o mesmo... É verdade. Né? E é um livro só, né? Vou até o final dele, né? Aí não acaba o livro, às vezes, você passa um tempão, esquece o livro. É verdade, cara. É isso. Mas eu acho que, no final das contas, vai tendo muita coisa, muito papel novo para o livro. Deixa eu pegar uma pergunta do Valmir aqui. Ele pergunta, Clau, você visita sebos? Chegou a garimpar livros em sebos? Só por curiosidade.
Ou é só Valmir, curiosidade? eu tenho o maior sebo. A gente está passando a quarentena, a gente mora em São Paulo, mas a gente está passando a quarentena em Campo Grande, aqui na casa da minha família. O maior sebo que existe é a casa da minha avó. Tem uma biblioteca assim gigantesca, lotada de livros antigos. Então, os clássicos ela tem todos que você possa imaginar. Eu fui lá, dei uma garibada em um monte de livro dessa vez. Li, acabei de terminar. O último livro que eu terminei foi um livro que eu peguei dela, que era um livro antigo que eu sempre tive vontade de ler. Então eu peguei um monte de coisa. E eu compro o livro no estante virtual, quando eu preciso de algum livro que não tenha na livraria. Eu compro pelo site da estante virtual, que tem livros usados e livros mais antigos, quando eu quero alguma coisa que eu não encontro aqui na casa da minha família. Legal. Vamos fazer um ping-pong com algumas perguntas rápidas. A gente pode até falar um pouco, mas vamos começar. Minhas amigas estão me elogiando aqui. Não me elogia, não. Vocês sabem que eu vivo empilhando pratos. Não, mas é que tem um negócio legal, é que assim, a Cláudia, assim, para quem conhece menos, ela tem algumas facilidades na leitura que eu acho impressionante. Então, assim, bom, primeiro ela dorme pouco, né? Então, dormir pouco faz com que... Então, por exemplo, a gente acorda cedo, mas ela acorda muito cedo. Então, quando ela acordou 40 minutos antes do que a gente foi malhar hoje cedo. Então, ela acordou mais cedo que eu, pegou o livro, desceu, foi lá para a sala, 40 minutos de leitura. Então, ela já está 40 minutos de leitura na frente. Eu, assim, acordo quase na porrada para conseguir fazer o que eu tenho que fazer no dia. Então, essa é uma vantagem. Outra coisa interessante, assim, as crianças estão lá, né? A gente normalmente relaxando. Aí tem o momento da televisão, né? O momento de ver alguma coisa lá para dar uma relaxada. Então, as crianças vão também dar aquela relaxada, que já é na preparação para eles dormirem. Então, eles estão vendo um desenho ali e tal. Ela está no meio deles, com o livro e com uma baita concentração. Eu não consigo ter essa concentração. Se as crianças estão perto, eu já estou assim, eu preciso quase estar em condições normais de temperatura e pressão, tudo pronto para conseguir ler, né? Então, esse é um outro ativo. Segundo, que ela lê muito rápido, né? Às vezes, quando a gente está de férias ou a gente está um lado do outro lendo, até livro físico mesmo, né? A página dela vai. Aí eu viro uma. 3 páginas, eu li uma. Eu já olhei para o lado várias vezes e fiquei assim, como eu estou nessa letra? Não é possível, né? Então, são algumas vantagens para poder ler. Mas o que eu acho que mais te dá, assim, de fato, uma coisa boa da leitura é que você é curiosa mesmo, né? Primeiro que você quer saber o fim da história, depois você fala, deixa eu ver se esse negócio é bom, deixa eu ver se esse livro é bom, falaram que esse autor é bom, esse cara ganhou um prêmio, deixa eu ver se é bom. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Aí isso é super legal. Bom, vamos lá. Livro físico ou e-book? Esse a gente já respondeu, né? Já falamos. Eu e-book, você livro físico. Físico. Lê um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Também já falamos. Eu leio um por vez, você lê vários ao mesmo tempo. Eu leio 3 ao mesmo tempo, tá? Como que eu costumo dividir a leitura? Eu gosto muito de ler livro de educação infantil, é um tema também que eu tenho lido bastante. Então, assim, se eu encano com algum tema, eu também começo a pegar uns livros de livro para aprender. Então, eu costumo ler um livro para aprender e um livro para distrair. E um livro mais cabeça. Então, sempre leio 3 ao mesmo tempo. Um mais heavy, um mais light e um que vai me trazer alguma coisa para eu aplicar para a vida. Tá. Biografia ou romance? Os dois. Biografia. Melhor horário de leitura? Todos. Final do dia. Final do dia, mas não antes de dormir. Tá? Eu antes de dormir. Porque eu não consigo... Quando eu encano no livro, eu não consigo parar de ler, aí me atrapalha dormir. Então eu leio, sei lá, de 7 às 8. Por aí. Tá. Bom, negócios ou suspense? Isso é fácil, né? Para mim, negócios. 3 livros que marcaram a tua vida. Essa pergunta é muito difícil. Você sabe que a gente bateu uma bola na hora do almoço e eu falei, putz, essa é punk pra mim. Porque vou falar um que é o meu preferido, da minha autora preferida, Casa dos Espíritos, Isabel Allende. É um livro que pra mim é inesquecível. Eu
gosto muito do Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E vou falar um livro que eu li recente, que foi o livro que eu disse que eu gosto muito dos clássicos. Então, quando vocês começarem a me seguir, vocês vão ver que eu gosto muito de livro de história antiga, de clássicos. Então, eu li um livro que eu não tinha lido ainda e eu achei que é super pertinente para esse momento, né? De luta contra o racismo. É um livro que traz temas muito pertinentes. Eu li A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é uma escritora que trata do tema racismo e desigualdades sociais como ninguém, que foi um livro assim que eu saí, foi o último que eu fiquei impactadíssima, que eu li esse ano. Isabel Allende e Gabriel Garcia Marques, eu já li tudo que eles escreveram, e o Gabriel Garcia Marques já morreu, mas a Isabel Allende continua escrevendo praticamente um livro por ano, e eu compro pré-estreia dela todos. Uhum. Amo. E você? Então, o legal é, assim, quando eu fui fazer a lista dos livros, apesar de eu ler muito livro de história, de eu ler muita biografia, de eu ler muito livro sobre inovação, tecnologia, enfim, livros que às vezes me ajudam mais em trabalho, etc. Quando eu fui fazer a lista dos livros, né, eu caí mais em livros que não têm essas características, né? Então, assim, tem dois livros de histórias que eu gostei muito, né? Que um é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que é um livro assim realmente muito interessante para compreender o século passado, que foi um século de muita mudança no mesmo século, né? Muitas coisas aconteceram, um século que acaba antes, porque ele acaba com a queda do Muro de Berlim, ele acaba o livro, inclusive, falando acabou o século, né? A gente mudou de século de forma antecipada. O outro é o Dia D, né, que é um livro da Segunda Guerra, um dos temas muito interessantes. Eu gosto muito da Segunda Guerra porque, para compreender muito do mundo atual, eu gosto de entender a Segunda Guerra, uma redivisão geográfica, uma redivisão de poderes, uma redivisão econômica, uma reinvenção de muita coisa. E o Dia D ele mostra uma capacidade de organização, assim, é muito cativante, assim, é tão complexo quando você fala, os homens chegou na Lua, como é que o homem chega na Lua, como é que o homem consegue fazer o Dia D? Então são dois temas históricos que eu gostei. Agora, alguns livros que mais me vieram na memória não tem nada a ver com isso, no final das contas, né? E aí vem o surpreendente do livro, né? Por exemplo, O Abusado, do Caco Barcelos, que mostra, né, o Morro Dona Marta no Rio, um livro que super bem escrito, gostou, um livro grande, 400 páginas, mas é um livro que, pô, é uma delícia de ler, que eu achei, assim, super interessante, né? O livro do Tim Maia, na mesma, né? Eu falei assim, cara, eu não vou ler o livro do Tim Maia. Lembra que você falou para mim, lê o livro, ele é muito legal. Eu não vou ler, porque a vida do Tim Maia é, tipo, a milésima prioridade da minha vida de saber, né? E, puta, é um livro super divertido, super interessante, né? Agora, isso aqui é só para citar alguns livros que me vieram na cabeça, porque eu gostei muito de ler coisas que não eram tradicionais das coisas que eu lia, né? Agora, o Não Há Mal Que Não Acabe, né, que é a história da Ingrid Bittencourt, né, candidata a presidente da Colômbia, que foi sequestrada pelas Farc, foi um livro muito legal, cara, de história, assim, que é sensacional e aflitivo. Aquele livro que você não consegue parar de ler, né? Esse é um livro que eu li muito rápido, né? A gente fez uma viagem, naquela viagem eu li, esse foi uns poucos livros que acabou rápido demais para o tamanho da viagem, né? Muito legal, porque a gente pediu para a gente falar 5 livros, falar 3 livros, ele falou 5, mas eu tô feliz que 3 foi eu que dei para ele ler, dos 5. Então, eu também sou fanática por biografia, eu amo biografia. E também adoro livro-reportagem, né? Porque além de advogado, eu sou jornalista de formação. E sempre tem uma veinha puxado para o jornalismo. Então, livro, reportagem, biografia, eu amo. Adoro. E tem algum livro de criança que você lembra que seja muito legal? Que vem na tua cabeça? De criança para criança ou de educação infantil? Os dois. De educação infantil, eu gosto muito dos Crianças Dinamarquesas, porque as crianças dinamarquesas são as mais felizes. Uhum. Tá? E eu amei um que eu li ultimamente, que é Como Criar um Adulto.
Ah, muito legal. Então, dos pais helicópteros e uma crítica um pouco de como a superproteção, né, acaba atrapalhando muito a evolução e desenvolvimento das crianças. Isso é um tema super sério, né? Então, eu gosto muito de ler livros de educação infantil porque é incrível. Eu leio bimestral um, assim, sabe? A cada 2 meses eu leio um e parece que aquele livro se aplica exatamente para o momento que eu estou sofrendo com as crianças. Então, eu amo. Não, o legal do livro, para a gente que tem filhos, né, o legal do livro de educação infantil é que você aplica na hora as coisas, né? Tem várias coisas que a gente já tem insights, né? Que você lê, já me passa e a gente já começa a aplicar. Isso é super bom, né? E para as crianças, eu, assim, um dos mais lindos é a Árvore Generosa, que tem uma mensagem super bonita, o Pote Vazio. Tem bastante dica lá no meu Instagram. As crianças amam todas as histórias da Julia Donaldson e do Dr. Seuss, que são livros que eu leio para ele, que a gente lê em inglês, porque são os livros da escola. Então, Uhum. esses dois autores são demais, eles amam. É isso. Legal. Bom, fechando aqui nosso bate-papo, relação da leitura com o novo mundo. Como é que fica? Eu acho que os livros continuam essenciais. Sempre foram, continuam e sempre serão. Legal. Eu também acho. Acho que de fato, a gente, apesar de todo o avanço de tecnologia, por mais de uma série de coisas terem mudado, ainda o poder da leitura, o poder a relação da leitura com a vida, com o avanço é muito forte. Eu acho que o Brasil, que vive um mundo, né, que vive um momento tão difícil, né, e que obviamente vai sofrer muito por causa disso, mas vai se fortalecer também, e até as pessoas, né, que passam por um momento de muita reflexão sobre esses momentos, podem encontrar na leitura uma forma de abrir horizontes, né, de pensar coisas diferentes, de ressignificar uma série de coisas, né? Acho que a leitura tem essa capacidade. Então, assim como acho que como recomendação final, roubando um pouco da tua fala, eu acho que pegar um livro e começar a ler e testar outro, e pegar indicações, né, e tentar entender um pouco do teu estilo, do que é bom para você, e tentar colocar isso em algum hábito, né, mínimo que seja. E eu acho que tem uma coisa legal que você falou, que é, puta, precisa começar 15 minutos por dia. A primeira semana é obrigatório, mas provavelmente se você fizer isso 7 dias, né, você foi, né, você começou. Ou seja, você já está envolvido no livro e ao mesmo tempo já está seduzido, aquele tempo já se acomodou, né? O bom de acabar um livro novo é começar a ler outro, né? Ótimo. Clau, super obrigado por dividir essa live comigo, né? Por a gente estar junto aqui também. Morro de orgulho do trabalho que você faz na página do Insta. E, e eu acho que eu vejo um pouco que eu sei que você se realiza lendo, né, é uma realização compartilhar, mas eu vejo também o impacto que faz nas pessoas, né, e como a gente pode de alguma forma ampliar. Então, para quem assistiu a gente, para quem ouviu o que a gente está falando, se de alguma forma a gente contribuiu para ter um pouquinho mais de vontade de ler, se já leu, ou de começar, se não começou ainda, eu acho que a gente vai ficar muito feliz, né? Eu acho. Espero que a gente consiga ajudar. Se a gente conseguir impactar, né, algumas pessoas, já é um grande começo. É verdade. Obrigada a Legal. todos e um abraço a todos. Valeu. Tchau, Cláudio. Até mais. Tchau, Vamos tchau. jantar agora, né? Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Até mais.